Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos. Foi divulgado uma notícia que reforça aquilo que venho comentando aqui no canal Quase Tudo. A humanidade está caminhando para uma terceira guerra mundial. Em outras palavras, nos dias de hoje estamos vendo várias guerras na paz. Uma paz que se tornou apenas uma palavra bonita no discurso de alguns líderes mundiais. Enquanto todos falam que desejam a paz, a corrida armamentista está aumentando especialmente na Ásia. Mas por que estou falando isso? Porque agora é o Japão que está se armando. Veja, de acordo com as últimas informações, o governo japonês anunciou a compra de 400 mísseis e também anunciou uma nova política de militarização do país. Vamos ver o que foi divulgado pela mídia. O Japão anunciou a maior ampliação desde a Segunda Guerra Mundial, a ampliação de seu arsenal desde a Segunda Guerra Mundial. Vão ser 320 bilhões de reais investidos num plano de 5 anos para garantir que o país esteja preparado para o caso de um conflito armado e prolongado. Veja, o argumento do governo japonês para justificar esse movimento militar ou essa nova militarização é que o Japão tem que se proteger especialmente contra dois países da região, a Coreia do Norte e a China. E para essa suposta proteção, o governo do Japão precisa gastar bilhões de dólares para comprar armas novas e modernas. De fato, a Coreia do Norte tem feito testes ameaçadores com seus mísseis nucleares. E muitos desses testes passaram pelo céu da Coreia do Sul e sobre o mar do Japão. Por outro lado, o governo da Coreia do Norte afirma que seus testes é para mostrar aos aliados do governo americano que a Coreia do Norte tem bombas nucleares. No caso da China, o Japão está diante de um dilema, está diante de uma ameaça. No último vídeo que postei aqui no canal, eu comentei sobre uma nova crise entre a China e os Estados Unidos. Isso porque um avião militar americano sobrevoou o espaço aéreo da China, especialmente sobre a ilha de Taiwan. E também, como falei no vídeo anterior, a China considera Taiwan como parte do seu território. Ao sobrevoar a região onde se encontra a ilha de Taiwan, o governo americano provocou uma nova crise com a China. O governo chinês considerou essa atitude uma afronta à soberania da China e que, ao invadir o seu espaço aéreo, os Estados Unidos perturbaram a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. Resumindo, o Japão afirma que tem que se preparar para uma possível guerra contra seus vizinhos asiáticos. E sendo assim, o governo japonês anuncia a compra de mísseis. Vamos ver essa outra notícia sobre a compra de armas pelo Japão. O Japão vai comprar 400 mísseis dos Estados Unidos para reforçar a segurança. De Tóquio, a correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações para a gente. O anúncio foi feito nesta segunda pelo primeiro-ministro Fumio Kishida em resposta às crescentes tensões com a China. Esses mísseis, chamados de Tomahawk, podem ser lançados de navios ou submarinos e são difíceis de serem abatidos por voarem a baixa altitude e emitirem pouco calor. Aqui vale destacar que o Japão e a Coreia do Sul são aliados dos Estados Unidos. E o governo americano tem aumentado seu apoio colocando bases militares nesses países asiáticos. É claro que o principal interesse dos Estados Unidos é marcar sua presença militar naquela região. Veja, até agora ninguém imaginava que o Japão voltaria a se armar. O Japão sempre foi um país considerado pacífico, um pacifismo que começou nos anos de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que o Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, se tornou um forte aliado do ditador alemão. E durante essa aliança com a Alemanha, os japoneses, naquela época, enfrentaram a China
China numa guerra feroz. Mas tudo mudou quando o Japão decidiu atacar os Estados Unidos. Depois de longos e ferozes confrontos, quando o exército americano parecia fraco diante da persistência japonesa, os Estados Unidos decidiram lançar a primeira bomba atômica sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Milhares de japoneses morreram na hora. Resultado: o Japão se rendeu diante do poder militar americano. Era o caminho dos japoneses em direção à paz. Uma paz sem armas e guerras. Agora, o mundo está entrando em uma nova Guerra Fria. Países que têm bombas nucleares estão se ameaçando todos os dias. Novas alianças estratégicas estão sendo criadas. A operação militar da Rússia na Ucrânia, por exemplo, tem provocado uma enorme crise mundial, uma crise política e econômica, mas também uma crise que pode provocar um perigoso confronto militar, um conflito que pode envolver os Estados Unidos e os países da OTAN. E todos esses países têm um grande arsenal de bombas nucleares. Uma coisa parece certa: ao anunciar a compra de armas poderosas e também o aumento do seu arsenal militar, o governo japonês vai aumentar ainda mais a tensão naquela região. Vale sempre lembrar que a China e a Coreia do Norte estão se aproximando cada vez mais da Rússia. Ou seja, estamos vendo dois blocos de países com grande poder nuclear. De um lado, os Estados Unidos e os países da OTAN, e do outro, a Rússia, a China e a Coreia do Norte. Vou repetir o que tenho dito. A paz no mundo está por um fio. Estamos muito próximos de uma guerra mundial. Para você ter uma ideia, veja o que diz essa reportagem. Avião do juízo final dos Estados Unidos, capaz de ordenar ataques nucleares, é visto na Europa. Vamos continuar acompanhando todo esse movimento militar entre esses países que podem provocar um apocalipse nuclear.